projeto Barragem, ele surge da nossa curiosidade, né? Da gente investigar os atravessamentos causados pela construção da barragem no Rio Trici. Na pesquisa do Barragem, a gente vai como que seguindo pistas, né? Nós elencamos 10 participantes e acabou que 11 pessoas falaram, porque a gente viu que tinha muita história a ser contada. Tem sido muito interessante subir o Rio Trici, ouvindo essas histórias, porque a gente acaba conhecendo muito sobre a gente. Eu sou morador do Baixo Trici e tem muita coisa que eu não sabia que aconteceu antes e depois dessa construção. E a gente acaba descobrindo muita coisa, tipo a data 24 de dezembro de 1989, que é repetido da boca de todos, né? Que esse momento, a primeira cheia da barragem, a primeira sangria ficou marcada na vida de todos. O Ceará, né, o Nordeste em si, principalmente aqui em Tauá, por ser um dos municípios localizados no sertão dos Inhamuns, comemora a chegada do inverno. E a chuva é uma chegada de prosperidade e esperança para todos. A água, como fala uma das nossas entrevistadas, é vida, é dado. Então não tem como a gente segurar, não tem como prender alguma coisa que vem da natureza, que vai da natureza para a natureza. Então, 10, 11 participantes que mostraram, falaram, relataram as suas histórias em relação à barragem do Rio Trici, relataram as suas memórias, relataram o que sabiam acerca da própria construção, os mais velhos relataram como era a vida antes da construção da barragem, como é que a vida ficou depois da construção da barragem. A gente acaba conhecendo a outra versão da história, porque o que a gente lê, o que a gente escuta nos painéis, nos sites oficiais, é a história dos vencedores. E agora a gente está dando vazão à história dos vencidos. Passado o tempo, a gente sentiu a curiosidade e o desejo de entender qual era o impacto que essa barragem tinha para os moradores que estavam ali naquela redondeza, né? Então, a barragem ela parte a princípio de entender e compreender como é que esses moradores se sentiu e se sente até hoje, né? E a partir das falanças, dos diálogos que foram tendo dentro dessa pesquisa, a gente entendeu que quando a barragem não tem água, né, muitas pessoas acabam sendo impactadas desde as que estão abaixo da barragem e aquelas que estão em cima. E aí o nosso olhar muda, né? Porque a gente afeta quando a gente chega lá perguntando às pessoas, fazendo-as relembrar das histórias acontecidas na construção da barragem, e a gente é afetado com essas histórias. Data tal, chuva tal, a vegetação, mata ciliar, árvore ingá, a gente tem algumas dessas nomenclaturas. E de que forma a gente vai pegar todo esse material e transformar em texto dramático, em literatura, em poesia. E eu acho que esse vai ser o nosso desafio inicialmente, né? Transformar tudo isso em cena, transformar tudo isso em obra dramática no palco. A gente, quando tinha água no rio, tinha nos cacimbão, como eu montei uma bombinha no cacimbão, instalei todo, não é à toa que foi quase dado essas duas faculdades, esses dois meninos, bem dizer, da horta, né? Nós carregava em carga de jumento. Assim, era muito bom, era aí, livre, muita água. A gente cavava umas cacimbas no rio e plantava canteiro de alho, e cebola, cheiro verde, pimentão, a pimentinha, aquilo que hoje o povo comercializa lá na rua, nós fazíamos dentro do rio, entendeu? A gente cavava umas cacimbas, tirava a água e aguava. Mas depois secou. Secou, não ficou nem sequer os poços. Foi construída em 89 e terminada em 89. E cheia no 89, dia 24 de dezembro de 89, a barragem. Uns choravam, uns cantavam, né? A gente chorava muito
Mas não era de arrependimento, era de alegria, né? Porque ainda hoje a gente sente. Quando ela está seca, que ela enche, é uma alegria pra gente. E quando ela seca, é uma sensação que dói. Dói muito a gente ver. Toda a vida foi do João. Toda a vida morei aqui. Toda a vida vi os sofrimentos daqui, as vitórias. A história daqui é aquela, meu filho, que eu já falei. Que a gente vivia, como se diz, dependendo da água do rio, aqui antes da barragem, né? E tinha água, aquela água chegava para nós. Porque não ficava lá em cima, ela vinha para nós. E hoje, não foi. Nós não somos contrários a abastecer a cidade, mas nós somos contrários a deixar, sei lá, em torno de 1.500 a 2.000 pessoas, que é da parede da barragem para cá, também desabastecidas. Nós temos comunidades aqui que já sofrem com esse processo e muito. Mas os jovens e as crianças são aqueles que terão o seu futuro muito cerceado por conta disso. Principalmente quando a gente tem hoje em curso todo um processo mais acelerado de mudança climática. E isso não precisa nenhum cientista dizer, é só vir viver aqui que a gente vai entender perfeitamente o que a gente está falando.